Tá certo. Vamos começar então de novo, desde o começo. Beleza? Vamos lá. Então, hoje estaremos tratando um tema muito importante, um tema muito importante que nós tenhamos conhecimento. Vamos falar sobre o que a Bíblia diz nas séries de ministrações que nós temos desse formato. Então, hoje o tema é o que a Bíblia diz sobre Maria, a mãe de Jesus, certo? Então, se você acha que esse tema é relevante para alguém que você conhece, que tem dúvida, né, que questiona sobre isso, então encaminhe esse link, certo? E para que ela possa ser edificada e ter entendimento sobre esse assunto. Então, como eu estava falando anteriormente, a nossa ideia é ensinar as verdades bíblicas e o que a história fala sobre a Mariologia. Mariologia é o estudo acerca de Maria, a mãe de Jesus, certo? Trazer o que aconteceu nos tempos iniciais, né, do começo da igreja, na época do Evangelho, até os dias de hoje. E trazer o que a Bíblia nos respalda sobre esses entendimentos, ok? Quero dizer que de forma nenhuma eu quero com esse estudo afrontar a fé católica, alguém especial, de forma nenhuma. É sim trazer o entendimento sobre a palavra de Deus a respeito desse assunto, certo? Tenho um respeito muito grande pelos irmãos católicos, já fui católico bem praticante, que conhece o catecismo, os dogmas da igreja. Já fui mariano, que é chamado aquele católico que é devoto de Maria, né? Já fui mariano, então tenho muito respeito no sentido de não trazer uma palavra ofensiva, mas uma palavra de entendimento a respeito desse assunto, ok? Então, vamos começar sobre o nosso tema, certo? Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela fala sobre Maria. Ela fala sobre Maria, a mãe de Jesus. E eu quero trazer os fatos mais importantes, mais relevantes. Se você analisar pelo contexto de toda a Bíblia Sagrada, não fala muito sobre Maria. Não é um assunto muito vasto. Vou falar aqui dos pontos bem principais, mas não tem muita coisa além disso que eu vou falar, né? Para que você entenda quem realmente foi Maria, certo? Então vamos começar pelo livro de Lucas, pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26. Se o Bial puder colocar para a gente aí na tela, para o pessoal ir acompanhando, quem não está com Bíblia. Eu estou usando a versão NVI. E por falar nisso, o Frank tem agora uma Bíblia NVI. Isso é uma grande bênção, porque ele pode acompanhar agora pela versão NVI. Né, Frank? Deus te abençoe, Frank. Vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 31. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 26 ao versículo 31. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse-lhe: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Amém? Então nós vemos aqui nessa primeira
aparição aqui de Maria na Bíblia Sagrada, onde ela é apresentada aos leitores, não apenas no Evangelho de Lucas, mas nos outros evangelhos também Maria aparece. Então aqui vemos que ela é uma jovem, Maria era uma jovem. Os historiadores dizem que ela tinha em torno de 16, 17 anos, né? Até menos. Uma jovem virgem, certo? E estava desposada, ou seja, uma espécie de noivado. Era noiva de José, certo? Ambos, tanto José como Maria, mas fala aqui, ela está falhando o áudio? Tudo certo, pessoal? Problema aí, só avisa. Então, a Bíblia fala que José, mas ambos eram, né, José e Maria, eram descendentes da linhagem de Davi. E ela foi escolhida por Deus para dar à luz ao Salvador. O pessoal não reclamou, então acho que está tudo certo. Vamos continuar aqui então. Então vemos aqui que ela era uma jovem, virgem, desposada, era comprometida com José, descendente da linhagem de Davi, e foi escolhida para receber no seu ventre o Salvador. Ok? Um pouquinho mais à frente, nós vemos em Lucas, capítulo 1, 40 e 45, que Isabel, que era prima de Maria, né, que estava grávida de João Batista, ao receber a visita de Maria, ela tem uma experiência com o Espírito Santo. O bebê que estava em seu ventre, que era João Batista, ao receber Maria, que também estava com Jesus em seu ventre, ele mexe no ventre dela e ela tem uma experiência com o Espírito Santo. E ela chama Maria de bem-aventurada. Vamos ler aqui o versículo 46 até o 56. Perdão, 40 a 45. Vamos ver 39 que é melhor. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, ela exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Até aqui, mais um pouquinho. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Disse Isabel. Logo que a saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então vemos aqui, né, uma experiência que Isabel teve ao receber Maria, e ela fez essa saudação, né? Essa saudação, eu vou falar um pouquinho lá no final desse estudo sobre essa saudação, que é bem familiar, né? Essa frase, especialmente para quem já foi católico. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho, né, que você dará à luz. Ok? Continuando ainda, no versículo 46, Maria, ela declara no Magnificat, que é o nome do cântico que Maria fez, é chamado de Magnificat, ela declara que Deus era o seu Salvador. Ok? Vamos ler o Magnificat. Esse é o cântico que Maria fez. Então, disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante,
Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos. Pediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos seus antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então vemos aqui no Magnificat, que é esse chamado Cântico de Maria, ela glorificando a Deus, exaltando a Deus pelos seus feitos. Esse Cântico de Maria é muito semelhante a alguns cânticos que aparecem no Antigo Testamento. Quem já leu a história de Moisés ali, Miriam, quando eles atravessam o Mar Vermelho, né? Quando Moisés faz o cântico da vitória, a gente vê bastante esse tipo de cânticos no Antigo Testamento. Então Maria faz um cântico aqui, e é bem interessante frisarmos que Maria declara que Deus é o seu Salvador, ok? Eu quero frisar bem essas partes, porque eu vou voltar nelas mais para frente para comentar quando falar de assuntos específicos. Continuando aqui, nós vemos agora em Mateus, capítulo 1, versículo 18, um grande cuidado de Deus com Maria e com José. Mateus capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria por sua esposa, que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Versículo 25, preste bem atenção. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então vemos aqui, José estava comprometido com Maria, e ele decidiu deixar Maria para não escandalizar aquela situação de estar grávida antes do casamento consumado. Só que o Senhor apareceu a ele e deu esse respaldo: José, ela está grávida do Espírito Santo. Então José pensou em Maria, né, não quis difamá-la, mas com certeza ele pensou que ele podia estar sendo traído, ou por algum motivo ela engravidou, foi violentada. Não sei o que José pensou. Só que ele quis deixar Maria para evitar escândalo. Porém, Deus veio tanto honrar com a imagem e a reputação de Maria perante José, como também quis confortar José
para que assumisse aquela criança como seu pai adotivo, né? E que explicando para ele que aquele filho era do Espírito Santo, certo? Um detalhe: o que seria ter um filho gerado pelo Espírito Santo? Maria, ela não teve contato sexual com homem algum. Ela concebeu Jesus virgem. Houve a fecundação, houve no ventre de Maria, Jesus foi colocado pelo próprio Espírito Santo. Eu não sei se seria uma forma muito grosseira de falar, mas ela emprestou o seu ventre para abrigar o Salvador. Acontece isso na ciência hoje, alguns chamam de barriga de aluguel, né? O filho não é da pessoa, mas ela recebe no seu ventre o filho de outra pessoa, né? Então Maria, ela cedeu o seu ventre para que o Salvador fosse gerado. Então Maria não teve contato. Foi o próprio Deus que colocou Jesus no ventre de Maria. Então, vemos aqui que José, ele acatou aquilo que o Senhor tinha falado com ele, e no versículo 24, 25, diz algo muito importante: mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. Então vemos aqui que enquanto Jesus não nasceu, José não tocou e não teve relação com Maria. Ela permaneceu. Mas como o próprio texto está bem claro, enquanto Jesus não nasceu. O texto não está dizendo que Maria permaneceu virgem. Então, tem que ficar bem claro o que a Bíblia está dizendo. Então, enquanto Jesus não nasceu, José não teve relações com ela. Então, é isso que o texto está dizendo. Vamos olhar para o texto, apenas para o texto bíblico. Certo? Vamos continuar então. Maria, o Evangelho mostra que Maria, ela teve outros filhos. Fala em lugar nenhum que esses outros filhos foram do Espírito Santo. Certo? Vamos ler. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Próximo evangelho, estamos em Mateus, agora vamos para Marcos, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler do versículo 1 para ficar o contexto mais compreensível. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Olha só. Então aqui nesse texto, eles estão perplexos com o ministério de Jesus. E ao mesmo tempo que estão perplexos, eles estão reconhecendo Jesus. Porque a região da Galiléia era uma região onde todo mundo se conhecia, relativamente pequena. Então, não disseram, isso aí não é aquele que é carpinteiro? Porque Jesus seguia o ofício de seu pai de criação, que era José, ele também era carpinteiro. Pai, não é esse Jesus que é o filho de Maria, que ele tem os irmãos lá, né? E tem as suas irmãs também, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas, Simão e as suas irmãs. Então, a Bíblia nos traz esse relato bem claro
que Jesus tinha outros irmãos e irmãs. O que nos ensina, eu estou lendo a Bíblia, irmãos, tá? Não estou acrescentando nada. Estou apenas lendo a Bíblia. Isso nos fala que Jesus tinha outros irmãos. Então Maria, ela teve outras gravidez, outras gestações. Ficou grávida outras vezes. Claro, para ela poder engravidar, ela teve relacionamento sexual com seu esposo. Então, é bem claro que Maria, ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela constituiu família e continuou sua vida normal. Ok? Maria também, ela estava entre os discípulos. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, e ele ficou algum tempo com seus discípulos ali, após a ressurreição, ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu, e ali pediu que os seus discípulos ficassem orando para esperar a promessa que viria do Espírito Santo. E junto com esses irmãos, Maria também estava. Vamos abrir a Bíblia? Atos capítulo 1, versículo 13. Vamos lá, Atos fica depois dos Evangelhos, é o 5º livro do Novo Testamento. É uma sequência cronológica dos Evangelhos, o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 13. Vamos ler então. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. Olha só, mais uma vez fala sobre os irmãos de Jesus, certo? Então Maria estava ali junto com os discípulos, e o texto vai seguindo aqui, falando sobre a quantidade de pessoas que tinha com eles. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmão, era necessário que se cumprisse a escritura, e continua falando o texto. Então, naquele grupo de 120 pessoas, onde estavam os 11 discípulos, porque Judas havia enforcado-se, né? Então estavam os 11 discípulos, logo depois é escolhido o Matias, que o texto continua falando sobre isso. Matias, ele assume o lugar do 12º discípulo, no lugar de Judas Iscariote, que enforcou-se. Então, junto com os 11 discípulos, haviam Maria, os irmãos de Jesus, e havia um total de 120 pessoas. Então, Maria permaneceu no caminho junto com os discípulos, certo? Então, irmãos, o que a Bíblia fala sobre Maria, basicamente é isso. Eu não coloquei aqui, porque eu vou falar depois sobre isso. Lá em Lucas 2, João 2, fala sobre as bodas de Canaã, onde havia um casamento, que Jesus foi convidado, convidado com a sua mãe, Maria também estava nesse casamento, e ali acontece a falta de vinho. Então, ali é um episódio também que aparece Maria. Eu não coloquei aqui, mas vamos ler também. É uma parte bem importante da história do Evangelho que fala sobre Maria. Vamos ver aqui então. João capítulo 2. Depois eu retomo novamente, falando sobre isso. Versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia.
a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam cerca de 80 e 120 litros. Isso, 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então Maria aparece aqui nesse texto, né? Ela vai até Jesus e ela relata para Jesus que acabou o vinho, né? Dá a entender o texto que ela traz uma conotação. Jesus, acabou o vinho, é agora. Faz alguma coisa. E Jesus responde para ela: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Dá a entender que Maria meio que está se metendo naquilo que ela não deveria estar se metendo. O texto não fala que Jesus operou o milagre porque Maria falou aquilo. Em outros textos, onde há intervenção de alguém, fica bem claro que Jesus opera aquele milagre porque aquela pessoa fez algo diferente. Por exemplo, quando a mulher tocou na capa de Jesus, Jesus falou: alguém tocou-me. E ali ele se direciona àquela mulher e cura ela. Quando Zaqueu sobe no pé de figueira brava, no sicômoro, Jesus olha para Zaqueu e tem um diálogo com ele. Enfim, quando o cego Bartimeu chama Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele chama a atenção de Jesus, ele vai até o cego e cura. Enfim, diversos momentos acontece que pessoas, o centurião que pede a cura do seu servo, né? Senhor, não precisa ir na minha casa, só fala uma palavra que o meu servo será restabelecido. Enfim, nesse texto aqui não deixa claro. Não vou dizer que não foi, porque eu estaria supondo, mas não deixa claro que foi por causa do pedido de Maria que aconteceu o milagre. Pelo contrário, ele até é um pouco duro com Maria, né? Ele fala: o que eu tenho contigo, ou seja, o meu ministério como filho de Deus não tem a ver com o nosso relacionamento de sangue, né? É um pouco até duro a forma que Jesus fala com Maria, mas Maria se submete e só fala para os servos, né? Façam tudo o que ele disser. Ou seja, Maria tinha, acho que, a certeza que Jesus ia operar um milagre naquela festa. Ok? Então, essas são as principais passagens onde aparece Maria na Bíblia. Irmãos, é isso aqui e mais nada. Existem outras passagens que são atribuídas a Maria, mas não são especificamente explícito, né, que é Maria. Por exemplo, quando fala lá em Apocalipse, se não me engano, capítulo 13, a respeito da mulher que venceu o dragão, tal, alguns teólogos católicos, a maioria deles, dizem que aquela mulher é Maria. Só que a Bíblia não fala isso. É uma forma de interpretação a respeito
de Maria. Outra forma de interpretação, essa é um pouco mais coerente, é lá em Gênesis, quando Satanás recebe a sentença de Deus, após o pecado de Adão, que Deus fala para a serpente: a semente da mulher, né, te pisará, esmagará a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, essa mulher está falando de Maria, porque o fruto da mulher é o próprio Jesus. Fora isso, irmãos, não há mais passagem bíblica, exceto textos proféticos, como esse de Gênesis, como Isaías 9, né? Fala: uma virgem conceberá e dará luz ao filho. Profecias a respeito do que aconteceria com Cristo, que uma virgem seria o canal para isso, ok? Então, o que a Bíblia fala sobre Maria é isso, ponto final, ok? Agora vamos ver o que a Bíblia não fala sobre Maria, que muitos mariólogos, né, teólogos de Maria, da Mariologia, atribuem a Maria. Então isso a Bíblia não fala. Eu vou explicar esses pontos e vou estar dizendo a localização deles na história, ok? Então, os teólogos católicos, em especial, principalmente, dizem que Maria ela é intercessora. Ela é uma expressão no catolicismo, no catecismo, chamado de medianeira, que é uma forma de explicar que ela não é igual a Jesus. O catecismo católico diz que Jesus ele é mediador, ou seja, ele está entre nós e Deus, ok? E o catecismo católico explica que Maria é medianeira. Ela não está entre nós e Deus, mas está entre nós e Jesus. Não há fundamento bíblico nenhum para isso. O texto que é usado é o texto que lemos agora de João 2. Assim como ela intercedeu a Jesus pelo casamento e Jesus multiplicou a água em vinho, ela também é medianeira e intercede a nós até Jesus. Isso não é bíblico. Isso é uma doutrina criada. Não tem princípio bíblico. Eu não posso usar um texto e agora dele criar um pretexto para uma doutrina. Então eu poderia dizer também que outras pessoas que pediram algo para Jesus também são intercessores. E a Bíblia ela é bem clara, e ela, lá em 1 Timóteo 2, versículo 5, se o Biel puder colocar na tela, 1 Timóteo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus. Eu não sei se a versão que eu estou falando de cor aqui é igual está na Bíblia, eu acho que não é. Mas porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina é que só há um mediador. E esse mediador, irmãos, está falando de pessoas que não estão mais nesse plano terrestre. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. E porque ele ressuscitou e porque ele morreu sem pecado, conforme Hebreus, ele entrou no santuário para oferecer o seu próprio sangue pelos pecados da humanidade. E ele tornou-se, por isso, mediador entre Deus e os homens. Ok? Então, para Jesus chegar a ser o mediador, ele precisou passar por esse processo. Então, ninguém, exceto que viva nessa terra, porque se eu vivo nessa terra, eu estou vivo, eu posso interceder pelo meu irmão a Deus. Mas depois que eu partir, que eu morrer, eu não posso mais ser mediador. Só há um mediador nessas condições, que é Cristo. Então, qualquer pessoa, Maria, Paulo, Pedro, João, que partiram, estão aguardando a ressurreição dos mortos.
Não tem como eles ser intercessores. Então, por esse motivo, a Bíblia ela já contrapõe isso aí. Ela nos ensina que não é possível que haja essa mediação. Então, por isso, Maria não é intercessora, certo? Mas é uma doutrina que fala que ela é intercessora, certo? Agora temos também a oração da Ave Maria. E, junto com isso também, é bem famoso que é a oração do rosário, do terço, né? Depois o Biel prepara aí que eu vou pedir para ele colocar uma imagem do que é o terço. Para quem nunca foi católico, não sabe o que é o terço, o rosário das orações católicas. Então, o que é a oração da Ave Maria? A oração da Ave Maria ela é um misto da fala de Isabel. Lembra que nós lemos lá? Está em Lucas, né? Isso, Lucas 1. A oração de Isabel. A oração de Isabel, ela é um pedaço da Ave Maria. Bendito é você entre as mulheres e bendito é o filho. Então, a Ave Maria, ela começa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí fala a oração. Essa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso é a parte que o anjo fala para Maria. Primeira parte da reza da Ave Maria. Segunda parte, bendita é você entre as mulheres, é a parte que Isabel fala. E o final da oração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Essa é a parte que a igreja católica, né, acrescentou e fechou, formou essa oração. Então, usaram dois textos que foram realmente pessoas que falaram com Maria, mas falaram com Maria em vida, certo? E transformaram numa oração que é dirigida, supostamente, né, a Maria, assim creem, né? E conversam com Maria. E fala, rogai por nós pecadores, já declarando que Maria não é pecadora. Isso é um outro assunto que eu vou falar também. Então, essa é a oração da Ave Maria, uma conversa com alguém que já não está mais entre nós. Só podemos conversar com Jesus. Só a Trindade pode ouvir nossa oração. Ninguém mais pode ouvir a nossa oração. Hebreus 9, 27. É muito claro. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Eclesiastes capítulo 3. É bem claro. Não há parte nenhuma dos que estão na terra com os que estão na eternidade, no céu. Enfim, não há parte. Não há comunicação. A parábola do rico e do Lázaro é bem clara. O rico pede, deixa que eu vá e fale para os meus parentes do sofrimento que é aqui. E o Senhor fala, não, eles têm Moisés e os profetas. Não há comunicação com aqueles que estão no plano espiritual, na eternidade, aguardando a ressurreição, com aqueles que estão aqui na terra. Certo? Então, a oração da Ave Maria é uma oração antibíblica. Embora ela use trecho da Bíblia, eles estão sendo colocados fora de contexto, porque eles não foram feitos para ser uma oração. Diferente do Pai Nosso. Embora o Pai Nosso tenha virado uma reza, o que é uma reza? Uma ladainha decorada, que ninguém sabe o que está falando. Na realidade, o Pai Nosso, ele não é uma reza, ele é um modelo de oração. Mas, enfim, orar o Pai Nosso não seria errado, embora ele seja um modelo. Porque Jesus falou, quando orares, entra no teu quarto, né, e ora dizendo assim, Pai Nosso que está no céu. Então, o próprio Jesus mandou fazer essa oração. Então, orar o Pai Nosso não seria errado, ok? Embora ele não seja para isso, mas esse é um outro detalhe. Mas a Ave Maria não. Foi criado isso para que houve uma distorção no texto bíblico, para que houvesse um pretexto para que as pessoas se comunicassem com Maria.
Tá? O Biel pode colocar a imagem ali, então não vou perder muito tempo, porque não é a intenção, mas esse é um terço, um rosário, né? Então ele é formado aí por bolinhas pequenas e bolinhas grandes. Ele começa ali com creio, o credo, né? O creio em Deus Pai, e vai lendo Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai, Pai Nosso, salve Rainha, e aí começa a sequência 10 Ave Marias, depois a bolinha grande Pai Nosso, glória ao Pai, e assim seguindo até o final do rosário. Cada espaço de 10 Ave Marias ali é chamado de um mistério, né? Que fala sobre os mistérios as fases que Jesus passou até a crucificação. Certo? Então, é mais ou menos isso aí. Ok? Pode tirar, Biel. A expressão Nossa Senhora, né? Que é muito comum as pessoas falarem Nossa Senhora, né? Quando acontece uma coisa, né? O que é Nossa Senhora? Certo? É uma consideração que há como Maria sendo Senhora. Assim como a Trindade é considerado Senhor, Maria é considerada Senhora. O que é um Senhor? É aquilo que é dono do seu servo. Certo? E Maria, no cântico do Magnificat, ela se coloca como serva e não como senhora. Ele fala, ele atentou para a humildade da sua serva. Então Maria não é senhora, Maria é serva. E realmente Maria foi uma serva excelente. Maria foi uma pessoa temente a Deus. Ela foi encontrada como uma jovem pura, uma jovem apta para receber o Salvador pelo temor que ela tinha a Deus, mas ela não é senhora. Então, quando falam Nossa Senhora, eu sei que é uma frase que já se fala sem se pensar, né? Mas eu falo que ela é a minha Senhora. Então, quando eu falo Nossa Senhora, eu estou dizendo, você, né, Maria, é minha Senhora. E a Bíblia fala que temos apenas um Senhor. Jesus fala no Evangelho, ninguém pode servir a dois senhores. Ou agradar a um e desagradar ao outro. Ele está falando naquele texto, sobre ser servo de Deus e das riquezas. Mas o princípio é o mesmo. Há apenas um Senhor. Isso se completa em Efésios, capítulo 4, versículo 5. Há um só Deus, um Senhor, um só batismo, um só Espírito. Então, há um só Senhor. Portanto, Maria não é senhora. Ok? Então, cuide com essa expressão. Nossa Senhora, né? Peraí, ela é Nossa Senhora? Não, ela foi nossa irmã, é uma serva de Deus, uma pessoa que merece ser honrada pelo que ela fez, assim como muitos personagens da Bíblia merecem ser honrados pelo seu ministério, mas ela não é senhora. Ok? E a expressão Nossa Senhora, ela é usada em diversas ocasiões pela crença católica, certo? Existem diversas senhoras e são atribuídas a manifestações que provocaram aquele acontecimento. Por exemplo, Biel pode colocar a próxima imagem aí. É uma imagem de um barquinho, né? Tá aí já, Biel? Então, essa é uma imagem, é uma foto, um desenho, né? Quando os pescadores acharam a imagem de Aparecida. Conta a história que eles precisavam pescar para alimentar o povo e jogaram a rede e acharam uma imagem. E essa imagem estava sem a cabeça. Depois jogaram a rede de novo e veio a cabeça da imagem. Informou-se aquela imagem de Aparecida e logo depois houve uma pesca milagrosa. Então, aconteceu um fato milagroso que acabou tornando mais uma derivação, assim creem
os católicos, né, derivação de Maria. Então, Maria, aqui no Brasil, ela é conhecida como padroeira do Brasil, como Nossa Senhora de Aparecida, porque ela apareceu lá no rio para os pescadores, houve um milagre, ela aconteceu. Outra muito conhecida é a Nossa Senhora de Fátima, que é a próxima imagem, Biel. São 3 crianças. Tá aí? Então, com Fátima também foi um acontecimento considerado um milagre. Os 3 pastores da região de Fátima, em Portugal, tiveram uma visão de uma santa, e essa visão, ela contava, né, os 3 pastores, Lúcia, Francisco e Jacinta, elas contavam sobre a guerra que aconteceria, Segunda Guerra Mundial, assim, se o povo não se arrependesse, tal, e realmente acontece depois essa Segunda Guerra. Então essa aparição acabou se tornando miraculosa, e aí aconteceu que foi determinada que ela seria Nossa Senhora de Fátima. É como se fosse as aparições de Maria pelo mundo, mudam o nome dela dependendo da ocasião. Aí tem a Nossa Senhora de Lourdes, e tem muitas Nossas Senhoras espalhadas pelo mundo, certo? Então, assim, o que acontece nessas aparições é que é atribuído santidade pelo milagre que acontece. E vemos que a Bíblia ela é totalmente contra isso. A Bíblia fala na carta aos Gálatas, capítulo 1, se um anjo descer do céu e pregar uma outra doutrina diferente dessa que a Bíblia prega, ele deve ser amaldiçoado. Então não é porque aconteceu um milagre, não é porque apareceu uma estátua de uma mulher lá e depois houve uma pesca, que aquilo está atribuído e se torna algo santo e algo que deve ser venerado, porque ele está contrário à palavra de Deus. Primeiro que a Bíblia ela já nos orienta a não fazer imagem de escultura, né? Não fazer e não se prostrar diante dela. E é o que acontece. Essas imagens são fabricadas e elas servem para prostração. As pessoas se prostram, fazem orações. Então, quebra totalmente o princípio bíblico. Então, não é porque aconteceu um milagre, porque eu fiz uma promessa e eu recebi uma graça, por isso é de Deus. A Bíblia fala o contrário. Não é porque aconteceu um milagre que aquilo é de Deus. Não estou falando que é do diabo, não estou falando nada disso. Só estou falando que isso não é parâmetro para tornar aquilo algo de Deus. Ok? Mais alguns dogmas católicos. O que é um dogma? Um dogma é uma lei estabelecida pelo concílio eclesiástico católico. Isso é um dogma. Ele passa a ser uma verdade igual à Bíblia. Isso é um dogma. O catecismo católico ele tem o mesmo poder para os católicos do que a Bíblia. O catecismo tem a mesma infabilidade do que a Bíblia, certo? E o Papa também, ele é infalível. Aquilo que o Papa diz, decreta, tem a mesma validade da Bíblia Sagrada. Então, alguns dogmas católicos, que são dogmas mais fortes, são que Maria, ela é mãe de Deus. Olha só, esse dogma ele foi promulgado no ano 431, 400 anos após, né, a morte de Jesus, foi no terceiro concílio ecumênico de Éfeso. Foi reunidos os eclesiásticos da época, os bispos e padres, e decretaram: Maria é mãe de Deus. Eles dizem o seguinte: o concílio, ao afirmar que na pessoa de Jesus existia natureza humana e natureza divina, afirma que o Verbo se fez carne e, consequentemente, afirma que Maria era mãe de Deus. É chamado de Theotokos, Maria, mãe de Deus. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, então, logo, Maria é mãe de Deus. Ok? Mas Maria, ela foi mãe de Jesus, homem. Ela emprestou o seu ventre
como serva, né? Serva mesmo, não como senhora, para que Jesus nascesse. Então, ela é mãe de Jesus, homem, e não Jesus Deus. Porque Jesus Deus é o Criador. E ele não tem pai nem mãe, porque a criatura não pode ser mãe do Criador, porque ninguém criou o Criador. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é impossível Maria ser mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus, homem. Certo? Já no ano 649, no Sínodo Romano, que era uma reunião eclesiástica, foi determinado a virgindade perpétua de Maria. Então, até o ano 649, Maria, ela foi virgem até Jesus nascer. Do ano 649 para frente, ficou decidido, e aquilo virou lei, que Maria era perpetuamente virgem. Nasceu virgem e terminou a sua vida virgem. Certo? O movimento de fé que difundiu lá que Maria foi mãe de Deus, aquele movimento, ao longo dos séculos, levou à definição que Maria também era de uma virgindade perpétua. Ok? Deixa eu ler mais aqui. Então a expressão Maria perpetuamente virgem passou a ser falada a partir do século V. Ok? A Bíblia diz que Maria era virgem até o nascimento de Jesus. Nós lemos ali, quando o anjo falou com José, ele falou, né, que Maria estava grávida do Espírito Santo, e o texto fala bem claro, no versículo 25, e ele não teve relações sexuais com ela até que Jesus nascesse. Então não fala que ela ficou sempre virgem, né? Sem contar que Maria teve outros filhos. Então esse dogma, ele é totalmente contrário à Bíblia Sagrada. Repito, não quero dizer agora com isso que Maria não teve seu grande ministério como mulher de Deus, como temente. Maria não se torna pior por isso, de forma nenhuma. Porém, não podemos atribuir a Maria coisas que a Bíblia não diz. E pelo contrário, a Bíblia fala o contrário disso. Então seria uma afronta ao próprio Deus atribuir a Maria coisas que a Bíblia fala ao contrário. Ok? Vamos seguir. Estamos quase acabando, irmãos, tá? Outro dogma, e esse dogma aconteceu em 1854. Olha só. Ele é um dos mais recentes, não é? O mais recente. Esse dogma da Imaculada Conceição. Quem ouviu essa expressão já? Imaculada Conceição. Bem conhecido, né? Sabe o que é Imaculada Conceição? Olha só. Eu vou ler para... Esse texto que eu estou lendo aqui, ele é tirado de uma obra feita pelos deonianos, que é uma ordem católica, né? Isso aqui é um relato histórico, tá? Não é um evangélico que escreveu, é escrito pelos católicos, tá? O dogma da Imaculada Conceição foi definido pelo Papa Pio IX na bula Ineffabilis Deus, em 8 de dezembro de 1854. A bula declara que a Santíssima Virgem Maria esteve sem pecado original desde o primeiro momento da sua existência. Olha o que esse dogma diz: Imaculada Conceição, ou seja, ela foi concebida sem pecado. Você consegue entender o que é isso? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos é bem claro, todos pecaram. Não é todos menos
um ou menos outro. Então, ninguém teve uma imaculada conceição. Ninguém foi concebido sem pecado, a não ser Jesus. Somente Jesus. 1 Pedro 2, 22. É bem claro. O qual não se achou pecado e na sua boca não se achou engano. Jesus não tinha o pecado original. O que é o pecado original? É o pecado de Adão. Esse dogma diz que Maria não tinha o pecado de Adão. Olha só, gente. A Imaculada Conceição é isso. Então, ela não tinha o pecado original. E a Bíblia fala que todos temos o pecado. Todos. E todos precisamos de um Salvador. E o que Maria fala no Magnificat? Ela chama Deus o meu Salvador. Vamos ver aqui, ó, Lucas 2, versículo 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O que é um Salvador, gente? É aquele que salva. Salva do quê? Do pecado. Então, se Maria não tinha pecado, se ela teve uma imaculada conceição, ela foi concebida sem pecado, ela não precisa de um Salvador. Você entendeu? Então, se ela não precisa de Salvador, por que ela vai dizer que Deus é meu Salvador, se ela não tem pecado? Então, mais um dogma aqui que é contrário à Bíblia. Mais um dogma contrário à Bíblia. Então, Maria teve pecado sim. Isso não faz dela pior. Ah, Maria não presta. Não, ela teve pecados, mas ela foi uma serva do Senhor, que ela fez a história, ela foi temente a Deus, mas ela teve pecado sim. Então, ela não teve uma Imaculada Conceição. Esse dogma também ele é contrário à Bíblia Sagrada. O dogma mais recente, ele foi feito em 1950, certo? Vai fazer aí 70 e poucos anos, que é o dogma da Assunção de Maria. Foi feita pelo Papa Pio XII, certo? O que é a Assunção de Maria? Certo? Eu vou ler o texto que está escrito nesse material deoniano. Apesar do silêncio das Escrituras sobre a morte de Maria, ou seja, apesar da Bíblia não falar da morte de Maria, como não falou da morte de muitas pessoas, certo? A situação histórica do desenvolvimento desse dogma é menos controversa que o dogma da Imaculada Conceição. Enquanto a Imaculada Conceição teve uma série de discussões entre os teólogos ao longo da história, o dogma da Assunção foi isento. O que estão dizendo aqui? Quando foi dito que Maria não teve pecado, deu muita polêmica. Mas quando foi falado que Maria ela foi assunta, não teve muita polêmica. Mas o que é a tal da Assunção, né? Existem duas palavras que são parecidas, Assunção e Ascensão, certo? A ascensão foi o que Jesus fez lá em Atos, quando ele subiu ao céu, que os discípulos olharam, Jesus subindo aos céus. Ele mesmo subiu aos céus. A assunção é quando alguém é levado para o céu. A assunção é o mesmo que arrebatamento. Então, o dogma diz que Maria foi arrebatada para o céu. Ela foi levada para o céu. Ela não passou pela morte. Por quê? Porque o dogma anterior dizia que ela não tinha pecado. Imaculada Conceição. E como ela não tinha pecado, chegaram à conclusão, o salário do pecado é a morte, então ela não poderia passar pela morte. Por isso ela não morreu, ela foi assunta. Ela foi levada para o céu sem passar pela morte. Certo? Então, assim, usarão um dogma errado da Imaculada Conceição dela para criar um outro dogma. Só que a Bíblia, ela não fala de arrebatamento de Maria. Ela não fala.
Maria poderia ter sido arrebatada? Poderia, mesmo se estivesse com pecado. Nós temos ali Enoque, né? Que foi levado, Deus tomou para si. Alguns entendem que aquilo foi um arrebatamento. Nós temos Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Alguns entendem que aquilo foi um arrebatamento. Mas Maria, a Bíblia não fala. Então, é mais uma doutrina criada para justificar, dizendo que ela não teve pecado. Portanto, Maria morreu, assim como todos nós. Um dia morreremos, né? E aqueles que já morreram. Ou, se nós não morremos, né? Fomos arrebatados, não passaremos pela morte. E a última coisa, que fala que Maria é santa. Que até a Ave Maria usa essa expressão. Santa Maria, Mãe de Deus, né? Ali fala 2 dogmas juntos, né? 3 dogmas, né? Santa Maria, Mãe de Deus, e rogai por nós, que interceda por nós, né? Então, se nós considerarmos que a palavra santa significa ser santificado por Deus, Maria, ela foi uma santa. Foi uma santa, né? Assim como todo aquele que foi redimido por Cristo se torna um santo. Santo do teor de santificação. Paulo foi um santo, eu sou um santo, daquele que serve a Cristo é um santo, porque é santificado. Mas se eu entender que esse Maria é santa, dizendo que ela não teve pecado, ela é 100% pura, aí não. Porque somente o Senhor é santo. Só Deus é santo. Só Jesus não cometeu pecado. Então, se eu dizer que Maria é santa no intuito de declarar que ela não tem pecado, isso está errado. Então, é muito importante entendermos isso. Quando a Bíblia fala sobre os santos, lá em Apocalipse fala sobre a oração dos santos, não é a oração daqueles que não tinham pecado, mas a oração do povo de Deus. Ok? Então, o que eu tinha para falar sobre esse assunto, o que a Bíblia diz e o que não diz sobre Maria, é isso aí, irmãos. Eu tentei ser o mais claro possível. Repito, não quero com essa mensagem agredir a crença de ninguém. Se você ouviu isso aqui, não concorda, tudo bem, sem problema nenhum. Mas somente pelo Espírito Santo você vai receber esse entendimento. Se você resistir, como eu resisti muitos anos da minha vida, eu tinha esse entendimento, tinha todas as explicações, conhecia o catecismo, mas um dia o Espírito Santo ministrou comigo, eu entendi, lendo o livro de Hebreus, eu entendi o sacrifício de Cristo de uma forma profunda. Eu pude entender que Maria realmente foi uma serva de Deus excelente, mas ela não tem esses atributos que os dogmas levaram ela. Deus abençoe a tua vida, espero que essa mensagem tenha edificado, tenha dado conhecimento, né? E se você quiser passar esse link para alguém que precisa entender um pouco mais disso, fique à vontade. Deus abençoe, até a próxima.